Salazar, qual o panorama da busca do Timão pela Libertadores? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportiva. Pois é, o Corinthians vai pegar o Criciúma amanhã em Santa Catarina, a partir das 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma oportunidade do Corinthians tentar alcançar o G7. O Corinthians segue nessa briga aí por uma vaga na Copa Libertadores da América e automaticamente, se vier a vaga na Libertadores, vem também a vaga na Copa do Brasil. E o Timão deve ir a campo dessa maneira aí, ó, campeão na tela. Hugo Souza no gol. A linha de zaga com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio de campo com Ranieri, Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E aí vem a grande novidade. A dupla de ataque titular de volta é o que tudo indica. Memphis Depay de volta depois de cumprir suspensão contra o Vasco. Yuri Alberto, que está tratando uma lesão na coxa direita, aparentemente está recuperado e tem tudo para começar essa partida como titular. Esse deve ser o Corinthians, então, que vai pegar o Criciúma para se manter nessa briga aí por uma vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, como eu já disse, Mi. Obrigada, Salazar. Eu acho que tem que ganhar de qualquer jeito o Corinthians do Criciúma. Pra agora, olha que legal, agora é pra cima, né? Pra cima. Pra ir pra Libertadores. Pra cima, e acho que desse time aí que o Salazar trouxe a informação, é o que hoje o Corinthians tem de melhor mesmo. Não vejo aí uma alteração que precise ser feita para colocar o Corinthians mais forte em campo. Antigamente a gente falava, pô, mas e o Fagner, né? Lateral direito, o Mateuzinho melhorou, progrediu e já ultrapassou o atual momento do Fagner, e do meio para frente é isso aí, é um time que vem crescendo. Fisicamente o Memphis está melhorando, desde a chegada dele o Corinthians alavancou aí no Campeonato Brasileiro, né? Já são 6 vitórias seguidas, só não são 7 porque o Inter de Porto Alegre achou um gol no finalzinho, né? O Química Arena empatou o jogo com o Corinthians. O Inter, que é o melhor time do segundo turno do campeonato, mais do que o Botafogo, inclusive, em pontos ganhos, é o líder do retorno. Então o Corinthians nesse jogo, se ele mantiver o que vem fazendo, né? Mantiver essa toada aí de jogar, de se impor e de se estabelecer dentro de campo, mesmo jogando em Criciúma, o que naquelas projeções de uns 2, 3 meses atrás a gente colocava como quase uma derrota certa, sim, na briga contra o rebaixamento, hoje, você vê como são as coisas e como elas mudam, né? Não é nenhum confronto direto. Não hoje. é mais, imagina. Não. Hoje, cada um, o Criciúma continua brigando contra o rebaixamento e o Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores. Na pré-Libertadores. Pois é. Mas é a Libertadores, mas já né? é Libertadores. Sim, claro que é. Então, eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo e vai ganhar. Vai ser 2-1 pro Corinthians. Pronto, não tem palpite. Não tem palpitômetro, mas eu dou meu palpite. Retorno importantíssimo do Memphis e do Yuri Alberto, as duas referências técnicas do elenco, né? Vem fazendo a diferença, essa dupla de ataque. Eu ainda gostaria de ver um time um pouco mais versátil, com mais variações táticas, mas eu entendo o momento do Corinthians, não é o momento para testar. Vai inventar nada, Basete, tá tudo no bem. que vem dando certo. Pois é. Agora, eu vejo ainda com certo receio essa partida contra o Criciúma. Primeiro porque o Criciúma está desesperado, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento ou seguir ali na luta, seguir vivo pela permanência na Série A. O Criciúma tem feito bons jogos contra grandes equipes, principalmente quando as enfrenta em Criciúma. Verdade. Então o Corinthians tem que abrir o olho, porque às vezes nesse oba-oba, nessa sequência de vitórias, o excesso de confiança pode atrapalhar um pouco. Sobretudo agora que a pressão está bem menor, o ambiente já é mais leve, os jogadores já entram em campo mais relaxados, então o Corinthians precisa abrir o olho para seguir pontuando e não deixar um possível salto alto atrapalhar os planos da equipe rumo a essa tão sonhada vaga na pré-Libertadores. A dívida da Neoquímica Arena, que a arrecadação continua e a arrecadação só está aumentando. Salazar, volta para cá para fechar esse noticiário do Timão com a gente. Aquela média que a gente apresentou no primeiro dia, ela está se mantendo, né? Segundo dia, já a doação, né? Todo o montante arrecadado já superou os 2%. Se continuar assim, em menos de 100 dias, a Neoquímica Arena pode estar quitada. O Corinthians pode alcançar ali, a Gaviões da Fiel pode alcançar a meta de 700 milhões. A última atualização foi ali um pouquinho antes das 4 horas da tarde e a gente já tinha quase 15 milhões, né? 14 milhões, 996 e uns quebrados ali. A próxima atualização do site vai acontecer às 8 horas da noite, então já vai superar esses 15 milhões aí de reais arrecadados nas primeiras 48 horas. É muito dinheiro e eu quero lembrar aqui que o Corinthians tem o contrato com a Hypera Pharma sobre o naming rights, que significa ali na casa de 20 milhões de reais
por ano. Ou seja, nem precisa, em tese, ser 700 milhões para conseguir quitar essa arena. Se continuar nesse ritmo, em 3 meses aí, a torcida do Corinthians quita a Neoquímica Arena, Michele. E sobre a reunião do impeachment marcada para segunda-feira, assim como a gente informou em primeira mão, hoje aconteceu uma reunião dos representantes do Conselho Deliberativo, da diretoria do Corinthians, da Polícia Militar, da CET, enfim, de todos os envolvidos na segurança desse evento de segunda-feira. Teve essa reunião e a conclusão dessa reunião é de que cada um ali assumindo as suas partes, as suas competências. A reunião foi confirmada, inclusive, em nota oficial emitida pelo Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Então, se não tiver nenhuma intercorrência neste final de semana, não sei, vai que a diretoria do Corinthians tente judicializar, tentar de alguma maneira frear essa votação de segunda-feira. Se nada desse tipo de coisa acontecer, segunda-feira, a partir das 19 horas da noite, os 300 conselheiros do Corinthians vão votar pelo afastamento ou não do presidente Augusto Melo. Tá certo, Mi? Tá certo, Salazar. E sabe o que eu acho bom dessa situação? Para terminar, né? Essa novela. Bom, ou continua, né? Porque ou termina, porque não tem impeachment, não vai ter nem a votação, ou vai ter uma votação com os sócios, e aí não sei quando que vai ser essa votação, mas fica essa situação, né? E Sérgio, 14 milhões, é isso, quase diretor? 15, né? Quase 15 milhões em 2 dias, 14 milhões. 10 dias, se bobear, se continuar assim, 140 milhões. Não, a tendência é que em 3 meses totalize os 700 milhões se manter esse ritmo. Vai, Corinthians! Olha lá! Podia ficar rodando o reloginho, né? Com esse 14 tipo um postômetro. Postômetro. Eu adoro. 14 aí e 20 centavos, 380. Bom, eu acho, valo que você não gosta muito dessa iniciativa, Não né? gosto, não é porque é o Corinthians, nada Não, disso. sei. Eu acho que é uma situação assim meio cômoda pro clube e assim, pô, a torcida, paga aí, vai. Eu não tive competência para pagar. Mas quem quis fazer isso foi a torcida. Eu sei, porque eu entendo, Michele. Todo mundo quer ajudar. Eu não sei, acho que é porque eu vivo num país que tem tantas dificuldades e as pessoas Sim. que estão em minha volta têm tantas dificuldades. Sim. Que eu tenho conversado com motoristas de ônibus, cobradores, gente no metrô que vem falar comigo, no trem, pessoas que a gente sabe que vivem apertadas, que vivem em dificuldade, que estão dando R$100, R$200, às vezes tirando coisas do filho, da casa, porque eu amo Corinthians. Acho que uma coisa você tem que ter... não sei, Michele, falta noção das pessoas, falta um pouco de discernimento, de separar a paixão com realidade, com vida, com família, com prioridades, com foco. É legal, esse cara é chato, o cara mala, deixa eu que eu vou dar meu dinheiro. Então, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Se você quiser pegar seu salário mínimo, 2 salários, 3 salários, quanto for, rasgar o dinheiro, queimar, gastar em bebida, gastar em comida, gastar em viagem, faz o que você quiser, inclusive dar dinheiro pro Corinthians. Mas é que eu não consigo só ver isso como algo, que legal, poxa, o Coringão vai ter o seu estádio porque a torcida bancou. Poxa, parabéns, mas sabe aquela coisa da vergonha alheia, do constrangimento? Eu entro por esse caminho por conta disso que eu expliquei. E o que o Basejo acha? Olha, se o Corinthians conseguir atingir o valor necessário para quitar a arena, de fato será histórico, vai ser mais um movimento que o Corinthians vai poder se orgulhar de ter na sua história, um movimento popular. Para levantar o Corinthians de fato, porque a gente sabe que a dívida da Arena é o principal empecilho para o Corinthians não se estabilizar financeiramente, embora a atual gestão do Augusto Melo não seja uma gestão austera financeiramente. E a gente tem que entender que quitando a Arena não significa que outras dívidas irão desaparecer. Claro. O Corinthians tem a dívida da Arena e também tem muita dívida de processos, dívidas bancárias. As dívidas somadas hoje são de 2 bilhões e 400 milhões. O estádio são 700 milhões. Vão sobrar ainda 1 bilhão e 700 milhões e 400... não sou de exata, sou de humanas, mas é isso. 700 milhões de estádio e 2 bilhões e 400 no geral. Tem dívida. Mas todo mundo o tem que eu tô dívida, dizendo é assim, porque aqui no Brasil pode ficar fazendo dívida. É importante esse movimento, vai ser bacana se a torcida do Corinthians conseguir quitar o estádio do Corinthians. Mas também tem que entender que o mesmo torcedor que está engajado para doar nessa campanha, ele também tem que estar engajado para fiscalizar os movimentos financeiros do Corinthians, que são bem questionáveis. Eu acho que o pessoal só está doando esse dinheiro porque está caindo direto na conta da Caixa.
e aí já está lá. Imagina se põe para render esses 14 milhões, em 2, 3 dias já rende muitas centenas de milhares de reais. Eu não sei se eles vão fazer isso, mas assim, porque está no banco para onde o Corinthians deve. Agora, as outras questões financeiras, tem muita questão de má gestão, de outras gestões, inclusive, que vão sobrando na conta de quem está no poder, é complicado. E aí eu não acho que o torcedor tem que ficar pagando... aliás, deveria ter responsabilidade todo dirigente que fica fazendo dívida e depois não consegue pagar a dívida. Bom, como chama isso na política? Como chama isso na política, gente, quando você faz dívida? Vai deixando o problema pro próximo? Pro próximo, não pode. Tem um negócio, depois eu vou lembrar. O Corinthians está pensando na contratação de reforços para a próxima temporada. É o que interessa, o torcedor quer saber de reforços. Mal terminou o ano e o Corinthians já pensa em reforços. A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo. E o Corinthians negocia a contratação do lateral esquerdo, o Wendel. O Wendel, lateral esquerdo, que joga no Porto, mas acontece que tem concorrência para contratar o Wendel. Não vai ser fácil contratar o jogador. O Wendel tem 31 anos, tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2025 e deve retornar ao Brasil já na próxima temporada. O Corinthians enxerga no jogador uma boa oportunidade de negócio, já que ele está em reta final de contrato e podendo conseguir a rescisão antecipada. A contratação do Wendel, portanto, é prioridade no Corinthians. O Corinthians quer um lateral esquerdo forte para disputar os campeonatos na próxima temporada. O Corinthians, no entanto, tem forte concorrência, principalmente dos times brasileiros. O São Paulo já disse que quer a contratação do Wendel. O São Paulo, portanto, também quer a contratação do lateral esquerdo, jogador que vive sendo convocado para a seleção brasileira. O Wendel foi revelado pelo Grêmio, foi comprado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha em 2014. E depois de 7 temporadas no clube, ele foi negociado com o Porto, onde está jogando lá no futebol português. A lateral esquerda é uma das posições carentes do time do Corinthians, né? O Corinthians, no momento, tem o Matheus Bidu, que é o titular, o Hugo, que é o reserva, e o Diego Palacios, que entrou em campo apenas 45 minutos em 2024, porque ele operou o joelho, né? Ele teve que operar o joelho, então o Palacios praticamente não foi utilizado pelo time do Corinthians. Então o Wendel é a prioridade no Corinthians para a lateral esquerda. O Corinthians tenta esta contratação, só que tem o São Paulo como concorrente. Você acha que seria uma boa contratação para o Corinthians na lateral esquerda? Eu acho que seria uma ótima contratação. Lateral esquerdo, que inclusive joga na seleção brasileira, é sempre convocado para a seleção do Brasil. Seria uma contratação espetacular do Corinthians. O Corinthians que vai tentar, como eu disse ontem, contratações pontuais, mas também vai tentar trazer um jogador de peso. Será que o Wendel é esse jogador de peso do Corinthians? E vai pedir também apoio da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Timão, para tentar esta contratação. A Esportes da Sorte, que já ajudou na contratação do Memphis, paga os salários do Memphis, né? A Esportes da Sorte que ajudou na contratação definitiva do Hugo Souza, do goleiro corintiano, e a Esportes da Sorte que tenta, portanto, que provavelmente vai ajudar o Corinthians na tentativa de contratações importantes para a próxima temporada. Por falar em contratações, eu quero falar sobre o Verratti. Existe uma chance real do Corinthians vender o Yuri Alberto no final do ano, né? Todo mundo sabe disso, que pode pintar uma proposta do futebol inglês na contratação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto já disse que gostaria de jogar no futebol inglês, embora o presidente Augusto Melo diga que não vai vender o Yuri Alberto. Mas, se isso acontecer, o Corinthians vai precisar da contratação de um centroavante. E o Ramon Dias, segundo a informação do Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, o Ramon Dias indicou a contratação do Pablo Verratti. O Verratti, atacante de 36 anos, jogador do Vasco da Gama, jogador que foi decisivo na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse ano não está muito bem lá no Vasco da Gama. Ganha cerca de R$420 mil mensais. E está tentando, o contrato dele termina em dezembro de 2025. Ele tem mais um ano de contrato com o Vasco, mas não perdeu um pouco do prestígio lá no Vasco da Gama. Com isso, o Corinthians tentaria a contratação do Verratti, segundo o Jorge Nicola.
O Verratti, desde que chegou no Vasco, tem 72 jogos com 30 gols e 3 assistências. É um artilheiro, né? É um camisa 9 artilheiro. Então, seria uma indicação do Ramon Dias, o Ramon Dias que indicou o Verratti no ano passado para ser jogador do Vasco. Ele foi contratado pelo Vasco por indicação do Ramon Dias, e agora o Ramon Dias está, segundo o Nicola, também indicando o jogador para jogar no Corinthians. Quem sabe, então, o Verratti que veio do Belgrano da Argentina para jogar no Vasco da Gama, quem sabe o Verratti também seja reforço do Corinthians para a próxima temporada. É o Corinthians que já está falando em reforços para a temporada do ano que vem, porque o Corinthians pode disputar a Libertadores. Então, para disputar a Libertadores, você tem que pensar num time de um nível diferente, de um time de um nível maior do que o Corinthians está apresentando nessa temporada. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.